Olá, esta é a aula 9 para os alunos do terceiro ano do ensino médio. O tema é aquela lista preparatória com os conteúdos referente às aulas do Centro de Mídia. E hoje nós vamos fazer a última aula desse bimestre e o tema será o volume do cone. Quem estudou afinco assim, as aulas do ano passado já sabe como calcular o volume do cone. Nas aulas do Centro de Mídia também tem aulas referentes a isso. E aí eu vou explicar a parte da pirâmide também, porque a pirâmide é 1/3 do volume, que nas aulas do Centro de Mídia ficou meio um desafio para os professores fazerem, né? Tem todos os recursos para eles mostrarem lá, mas não mostraram, não sei o porquê. E aí a gente vai assistir um vídeo do YouTube para poder entender. A ideia é um vídeo do telecurso, que era um curso que passava aí nas madrugadas aí no Canal 5, e tem umas aulas bastante interessantes para compreender as ideias. Quem estudou o ano passado viu parte desse vídeo, e aí nós vamos relembrar qual é a relação entre os volumes do cone e pirâmide com os sólidos geométricos que a gente já sabe calcular, que é o prisma e o cilindro. Tá? Então o prisma e o cilindro eles têm algumas relações com o cone e pirâmide, certo? Então nós vamos assistir um vídeo aqui rapidinho para a gente poder ver a relação entre essas medidas. Já deixei mais ou menos aqui para a gente poder ver, tá? Indicando-se a área da base pela altura? É isso mesmo. Agora, para calcular o volume da pirâmide, eu vou te propor uma experiência. Experiência? Que legal, que experiência? Olha só, eu tenho aqui alguns modelos que têm a mesma base e a mesma altura. Tá vendo, ó? Mesma base e mesma altura. E agora? E agora, faz o seguinte. Pega ali um pouco de serragem que a gente tinha guardado para calafetar uns móveis. Aqui. Pra quê? Você vai ver que será necessário despejar 3 vezes o conteúdo da pirâmide no prisma para enchê-lo completamente. Será? Vamos ver. Uma. Ixi, será que vai dar mesmo? 2. 3. Certinho. Ai, não é que o volume do prisma é exatamente 3 vezes o volume da pirâmide? Então, e que conclusão a gente pode tirar disso? Que o volume do prisma é o triplo do volume da pirâmide. Ou que o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. Ah, mas qual é a fórmula que calcula o volume da pirâmide? Você ainda não me falou. Bom, Zeca, depois dessa experiência que a gente fez, ficou fácil chegar à fórmula, não é? Porque se o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma, então a gente pode dizer que a fórmula que calcula o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Ah, é. Se a pirâmide vale 1/3 do volume do prisma, então a fórmula ficou a mesma, só que dividida por 3. Exatamente. Mais alguma dúvida sobre volumes? 2. 2? Quais? Eu ainda não sei como é que se calcula o volume da esfera e do cone. Como é que é? Cone você sabe o que é, não sabe? São esses sólidos geométricos, como esse chapéu de bruxa aqui. Mas no nosso dia a dia existem muitos cones rodeando a gente. A ponta de um lápis apontado forma um cone. Uma casquinha de sorvete também, assim como um funil. Não sei se você já reparou, mas existe muita semelhança entre um cone e uma pirâmide. Por isso que a gente pode dizer que eles fazem parte da mesma família de sólidos geométricos. Assim como os cilindros e os prismas, como nós já vimos, também fazem parte da mesma família. Ô Joaquim, se os cones pertencem à mesma família das pirâmides, então a fórmula que calcula o volume do cone é a mesma que calcula o volume da pirâmide. Ou seja, o volume do cone é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. É isso? Exatamente, Zeca. Agora, para não ficar nenhuma dúvida, vamos fazer a mesma experiência que nós fizemos com o prisma e a pirâmide. Veja, eu tenho aqui um cilindro e um cone, ambos com a mesma base e a mesma altura, certo? Certo.
E se a fórmula estiver certa, será necessário o conteúdo de 3 cones para encher o cilindro. Exatamente, é só fazer para ver. Vamos lá. 1, 2, 3. Aí, Deu certo, né? De fato, foram precisos 3 cones para encher o cilindro. o que prova que a fórmula está correta. Ou seja, para determinar o volume de um cone, devemos multiplicar a área da sua base pela altura e dividir tudo por 3. Tudo dividido por 3. Bom, o vídeo ia seguir, ia falar sobre outros temas, mas nós não precisamos desses temas por hora, então nós vamos fazer a partir do cone aqui, né? Então a gente percebeu lá pelo vídeo que a relação entre o volume do cilindro e do cone é 1/3, ou seja, se tiver as mesmas características, basta fazer a área da base vezes a altura, que nós já desenvolvemos a fórmula do cilindro em aulas anteriores, e dividir o resultado por 3. Mas bom, vamos colocar aqui então, ó, comparando os dois volumes, que é o que a gente vai fazer na aula de hoje. E aí tem um exercício envolvendo os volumes dos dois sólidos geométricos, que são os últimos que nós vamos estudar, pelo menos por hora. Bom, então vamos lá. Então aqui a gente tem o raio e a altura, certo? E a fórmula que a gente viu de uma maneira geral para calcular o volume e a área da base vezes a altura. No caso do cilindro é um círculo, então ficaria π vezes r elevado a 2 vezes o h, que está representando a altura. Isso a gente já fez em aulas anteriores. E aí, comparando com o cone, a gente vai fazer a mesma coisa, só que no final vai dividir por 3. Ou seja, o cone ele tem a altura, que vai ser formada lá no bico desse cone, né? É diferente do cilindro, que é na lateral, ou pode ser no meio também, mas aqui necessariamente tem que ser a distância da base até o vértice do cone. O raio também tem, porque ele faz parte dos sólidos geométricos conhecido como corpos redondos, que tem as características do círculo. Então a gente faz base vezes altura, então, ou seja, vai ser a mesma coisa que foi feita lá no cilindro, só que no final vai ter que dividir por 3. Então o volume, tanto da pirâmide, se ela tiver as mesmas características, igual a gente viu no vídeo, foi necessário 3 pirâmides para dar o volume do prisma, com as mesmas características, se for quadrados na base também, né? Então, e aqui do cilindro e do cone a gente viu que foram 3 necessários, ou seja, 1/3. Então basta dividir por 3, eu tenho 1/3 do volume. Tudo bem? Bom, dito isso, vamos fazer um exercício para treinar. Provavelmente quem fez também já fez isso o ano passado, mas relembrar nunca é demais. Então, Enem 2016. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato cilíndrico reto, sobreposto por um cone. As dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito por caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos, unidade de volume, certo? Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar para uma usina de beneficiamento. Bom, aí está como que seria o formato do cilindro. Repara que na parte cinza é um cilindro, e a parte de cima, que ele falou sobreposto, ou seja, em cima, né, um em cima do outro, o cone. Então, aí nós vamos ver aqui, ó. Utilize 3 como aproximação do π, que o π vem lá do círculo, o cilindro e o cone têm propriedades do círculo, e a pergunta é o número mínimo de viagens que o caminhão precisa fazer para transportar todo o volume no silo. Aí tá lá as alternativas. Bom, vou deixar indicado para vocês aqui, nós vamos ter que dividir esse exercício em algumas partes, né? Então, o primeiro vai ser calcular o volume do cilindro. O cilindro, observando a figura lá, o raio é igual a 3 e a altura igual a 12, e ele pediu para usar o π igual a 3. Então, eu vou substituir já os valores e deixar para vocês poderem fazer, certo?
Então ficaria 3, que é o valor do π, vezes o raio, que também é 3 ao quadrado, porque é a área do círculo, vezes a altura, que é 12. Então aí você faz o cálculo, creio que não vai ter dificuldade, nós fizemos até nas aulas aqui do canal. Continuando, o volume do cone. O volume do cone vai ser a mesma coisa, só que vai ter que dividir por 2. Então repara que tem a altura do cone, mas o raio não tem. Mas como ele está sobreposto ao o cilindro, significa que o raio também é 3, cujo a medida lá embaixo é 3 metros, a medida lá em cima também é 3 metros, tá vendo? Então o raio desse cone também é 3. Bom, então nós vamos fazer o cálculo, vou deixar indicado o volume 2 aqui, ó. Então vai ser 3, que é o valor do π, 3, que é o valor do raio do cone, elevado ao quadrado, né, porque é a fórmula da área do círculo, vezes 3, que é a altura, tá lá a altura no desenho. Tudo isso dividido por 3, porque o volume é 1/3. Aí o que nós vamos fazer? Nós já vamos simplificar 3 com 3, que aí fica mais fácil de fazer aqui, né? Poderia usar qualquer um, eu usei o primeiro, tá? Aí vai ficar 3 ao quadrado, 3 metros ao quadrado, certo? E vezes o 3 que está lá, que vai dar unidade de metros cúbicos. E aí no total nós vamos ter que calcular o volume total do silo, tá? Ou seja, o volume total seria o volume 1, que é a parte cilíndrica, e o volume 2, que é a parte cônica. Então, somando os dois volumes, você vai encontrar o volume total, certo? Encontrou o volume total, a pergunta é sobre o número de viagens. Toma cuidado, tem uma pegadinha aí, não sei se vai cair na pegadinha desse exercício. Então, o caminhão leva 20 metros cúbicos por viagem. Para dar o número de viagens, a gente vai pegar o volume total e dividir por 20, aí você vai conseguir encontrar o número de viagens máximas que esse caminhão tem que fazer para transportar todos os grãos, se o silo, obviamente, estiver cheio. Então é isso para a aula de hoje e também encerramos o bimestre com essa atividade. Coloque em dia os exercícios caso não tenha feito e não esqueça que são 3 atividades esse bimestre. A primeira atividade, lista preparatória 1, a segunda atividade, a correção da ADE do primeiro bimestre e a terceira atividade é essa lista preparatória para o segundo bimestre, tendo como referência as aulas do Centro de Mídia e o caderno Aprender Sempre também, né? Então, um abraço a todos, até!